Bom dia, gente. Bom, eu, Vitória, a Maria Eduarda Borba e Tiago fizemos um trabalho sobre a influência da igreja medieval na época e nos dias atuais. Bom, para começar, precisamos deixar claro que a Igreja Católica foi uma das mais importantes e poderosas instituições medievais. Foi responsável por disseminar e espalhar as doutrinas cristãs, o que certamente contribuiu para que o cristianismo se expandisse muito. E foi através do Concílio de Nicéia que foram estabelecidas as bases da Igreja Católica. No que diz respeito à influência da Igreja na vida dos indivíduos da época, podemos dizer que o modo de viver e os costumes do povo medieval eram muito influenciados pela Igreja, pois a Igreja pregava e ainda prega a vida eterna no paraíso, caso o indivíduo viva conforme a vontade de Deus. Na época, e até mesmo nos dias atuais, muitas pessoas vivem sua vida guiadas pela fé. É possível notar a influência da Igreja até mesmo na organização social da época, que era dividida em clero, nobreza e servos, inspirada na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por se tratar de uma instituição poderosa, não podemos deixar de citar o poder material e aquisitivo do clero, que chegou a possuir cerca de 2/3 da terra da Europa Ocidental. A Igreja era uma grande senhora feudal em virtude do tamanho e poder que tinha sobre as terras. Por conta do aumento do poder aquisitivo e material do clero, houve algumas divisões dentro do clero: o alto clero e o baixo clero. O alto clero era formado por membros que provinham da nobreza, famílias nobres. Tais membros eram responsáveis pelos altos cargos administrativos, responsáveis pelos debates e pelas questões discutidas nos concílios. Os membros do alto clero tinham privilégio e regalias dentro da instituição, e faziam parte do alto clero os bispos, abades, cardeais e o papa. O baixo clero era formado por membros do clero que provinham de famílias mais pobres, provinham do povo. Tais membros tinham menos poder, menos influência e não usufruíram dos privilégios e regalias do alto clero. Fazia parte do baixo clero os padres, parocos e monges. Há também outro tipo de divisão dentro do clero, em clero secular e clero regular. Os membros do clero participantes do clero secular eram aqueles que tinham contato direto com o século, com os fiéis. Os membros do clero secular eram responsáveis por administrar os bens da igreja e representar nas questões políticas. E por terem contato direto com os fiéis, era responsável também por promover ações sociais. Faziam parte do clero secular os padres, bispos, arcebispos, parocos, cardeais e o papa. Os membros do clero participantes do clero regular eram aqueles que viviam sob regras de conduta, sob regras rígidas que moldavam seu modo de viver. Tais membros tinham quase nenhum contato com os fiéis, pois viviam em mosteiros ou conventos, longe dos séculos. Os membros do clero regular eram mais voltados à espiritualidade, à oração, pregação dos valores cristãos, castidades, caridade, e alguns chegavam a fazer voto de pobreza e até mesmo voto de silêncio. Faziam parte do clero regular os abades e monges. Voltando um pouco a falar sobre o poder da igreja medieval na época, podemos citar que a igreja monopolizava o mundo letrado, pois na época a alfabetização não era comum a todos, e sim restrita. As pessoas com maior poder aquisitivo, ou seja, no caso da leitura bíblica, os fiéis apenas escutavam aquilo que os padres ou parocos falavam, pois não sabiam ler e nem tinham bíblias consigo. E esse fato acabou gerando descontentamentos de Lutero, descritos em uma de suas 95 teses. Por conta
de a igreja por muitas vezes fazer ou exigir coisas dos fiéis que não conduziam com aquilo que estava escrito na Bíblia, é possível notar o tamanho e poder da igreja medieval ao vermos as grandes catedrais construídas na época, com grandes estruturas. Vale também ressaltar que, apesar de o Império Romano do Ocidente ter caído primeiro, a instituição da igreja não caiu, só se fortaleceu cada vez mais, mantendo sua força em ambas as divisões do Império Romano, Ocidente e Oriente. Agora falaremos mais sobre a religião católica em si. Bom, a Igreja Católica se baseia no cristianismo, que é a crença em Jesus Cristo, um homem que, de acordo com o cristianismo, veio ao mundo enviado por Deus a fim de salvá-lo. Acreditar em Cristo significava e ainda significa seguir uma série de regras, de condutas baseadas na Bíblia, para que o indivíduo alcançasse o paraíso após a morte. A Igreja instruía os fiéis a obedecer às leis escritas na Bíblia, que são os mandamentos. Instruía os fiéis a fazer caridade, ajudar ao próximo, e também vale ressaltar que a Igreja Católica instruía os fiéis a doarem seus bens e dinheiro à Igreja, a fim de manter as despesas, e com o passar do tempo também ajudou em seu enriquecimento, pois além de usar dinheiro nas despesas da própria igreja, os membros do clero acabavam por se aproveitar de tamanha quantidade de bens e dinheiro. Bom, antes de falarmos sobre Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, é preciso esclarecermos um tempo crucial para o acontecimento de ambos: a heresia. Bom, heresia é um termo geralmente usado pelos cristãos que diz respeito a um pensamento diferente, que se contrapõe a tal religião ou sistema. Nesse caso, a cristã também pode ser definida como falsas doutrinas. Aquele que pratica heresia é chamado de herege. Bom, agora o meu amigo Tiago vai explicar um pouquinho mais para vocês. Bom dia, gente. Para começar, falaremos sobre a Inquisição, que foi criada com o intuito de investigar e julgar as pessoas que eram acusadas de heresia. Ela era composta por tribunais que julgavam aqueles que espalhavam tais falsas doutrinas e ameaçavam as leis da igreja. Os suspeitos de heresia eram perseguidos, julgados, e aqueles que eram condenados deviam cumprir penas rígidas, como prisão ou até mesmo pena de morte, que ocorria de maneira brutal. Bom, a Inquisição era subordinada ao rei, ou seja, ele controlava. Para a igreja, o herege era um pecador e precisava ser salvo por meio do arrependimento. E caso se arrependesse do que havia dito ou feito e negasse tal feito, poderia até ser liberto de sua pena. O que foi o caso de Galileu Galilei, que, concordando com as teorias de Copérnico, disse que o Sol estava no centro do universo e que os planetas giravam em torno dele. Tal afirmação foi considerada como heresia pela igreja. Ele quase foi morto, mas antes de o matarem, ele negou tudo aquilo que havia dito. A Inquisição, também chamada de Santa Inquisição, teve lugar na França, Espanha, Portugal, Itália e até mesmo em algumas colônias da América Espanhola e Portuguesa. No que se trata do Tribunal do Santo Ofício, tinha os mesmos objetivos da Inquisição: investigar heresias e julgar as pessoas de hereges ou não. O Tribunal do Santo Ofício, assim como a Inquisição, teve origens no direito romano. O tribunal era composto por religiosos e poderia ser feito pelo Papa ou pelo Bispo da Igreja. Tais tribunais deveriam ser feitos com um objetivo específico. Agora falaremos sobre as influências da Igreja nos dias atuais em 3 âmbitos: religioso, cultural e político. No âmbito religioso, podemos citar a implantação do cristianismo na colonização do Brasil, que gera consequências até os dias atuais, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Dentre vários seus objetivos estava a catequização dos índios e a conversão deles. E, em virtude disso, apesar de o Brasil ser um país cheio de diversidade cultural, grande parte da população é católica. No âmbito cultural, podemos citar o fato de a maioria das cidades brasileiras terem sido construídas ao redor de igrejas ou catedrais. Outro ponto cultural influenciado pela igreja é o fato de
a maioria dos feriados nacionais ou municipais brasileiros serem relacionados com o cristianismo. Outro ponto cultural importante é no que se diz respeito à arte e literatura brasileira, citando o movimento barroco, que tinha como principal característica os temas religiosos. Outro importante ponto é a questão de muitas gírias, expressões e ditados populares serem muitas vezes inspirados em versículos bíblicos ou relacionados a Deus. No âmbito político, a igreja atualmente não possui tanta influência quanto antigamente. Entretanto, tal influência não é nula, pois muitos candidatos utilizam o nome de Deus para conquistar eleitores. Cabe a eles decidirem ser ou não influenciados, ao contrário de antigamente, onde a igreja tinha o poder de mandar no voto do indivíduo. No que se diz respeito à influência da igreja no mundo, podemos afirmar que o cristianismo é a religião mais praticada no mundo. Apesar de suas divisões, também podemos citar o fato de o calendário mais usado no mundo é o gregoriano, que separa os anos em antes e depois de Cristo. Agora, falaremos sobre as divisões que existem no cristianismo que surgiram a partir da Igreja Católica. A primeira divisão que ocorreu no cristianismo foi entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Tal divisão aconteceu por conta da cisma de 1054. A segunda divisão aconteceu por meio da Reforma Protestante feita por Martinho Lutero, que deu origem à Igreja Protestante ou Evangélica. Bom, o cisma de 1054 aconteceu por conta das divergências entre os cristãos orientais e ocidentais, de Constantinopla e Roma. Tais divergências geraram conflitos que em 1054 resultaram na ruptura definitiva, que resultou entre a Igreja Católica, que significa universal, e a Igreja Ortodoxa, que significa aquela que segue a crença correta. Os crentes de cada igreja defendem que sua igreja está certa. A segunda divisão, que aconteceu no cristianismo, veio por meio da Reforma Protestante feita por Lutero. Ao publicar suas 95 teses na porta da igreja, Lutero era contra alguns abusos cometidos pela Igreja Católica, como a venda de indulgências, interpretação distorcida da Bíblia pela Igreja Católica, etc. As ideias de Lutero se expandiram e ele foi excomungado da igreja e perseguido por ela. Entretanto, muitas pessoas, depois de ouvir Lutero, saíram da Igreja Católica, entendendo que estavam sendo enganados. A Reforma Protestante resultou no surgimento das igrejas protestantes e evangélicas. Bom, queremos pedir, primeiramente, para que vocês sigam nosso querido e amado professor no Instagram, Denilson Carignato. Agora, queremos pedir para que vocês nos sigam no Insta, Duda Borba, Thiago Mendes e Vitória Helena. Por fim, queremos agradecer a atenção de todos. Beijão!